Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez com uma convidada especial, doutora Fernanda Minaré, psicóloga. Boa noite, Adriana. Boa noite, Eliane. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos aqui discorrer vários assuntos aqui psicólogos, porque hoje temos uma grande mestre da psicologia aqui, né, Fernanda? Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, né? E espero poder contribuir, né, com os temas que vamos decorrer aqui no podcast. Já querendo agradecer os nossos apoiadores, né? Só Agrícola, Precisão Inox, Toledo Tratores, Retífica Mundial. E pedindo para vocês, o público nosso, né, que já está acostumado com as juntas no podcast, curtam lá o nosso canal, tá na Rede Web TV. Curtam, compartilhem, se inscrevam, ativem ali o sininho e vamos dar ali audiência para nós, que nós estamos precisando de audiência, pessoal. Fernandinha, olha, quando a gente falou, vamos trazer uma psicóloga, eu falei, gente, a Fernanda Minaré. Não tem outra. Que bom. Me sinto honrada em estar aqui com vocês. Então a gente já vai assim, pessoal quer saber de casa. Fala um pouquinho sobre a Fernanda Minaré. Sim, a Fernanda Minaré, mulheres não gostam de falar a idade, mas eu não tenho problema nenhum com a minha idade. Verdade. Tenho 46 anos de idade, sou casada, tenho uma filha linda, né, mãe... Né? Filho é sempre lindo, né? Tenho uma filha linda de 14 anos de idade, um marido abençoado, né? E somos casados aí há 16 anos. Sou de Uberaba, Minas Gerais, mas me sinto uma barretense, porque já moro aqui desde 2004. Me casei aqui, minha filha nasceu aqui, hoje voto em Barretos também, né? Já há algum tempinho. Sou formada em psicologia e licenciada em psicologia pela Faculdade de Uberaba, Universidade de Uberaba, Uniub, antiga Uniub, né? Me formei no ano de 1999 e já em 2000 comecei a exercer a psicologia. Dentro da psicologia, eu passei por vários segmentos. Clínico, passei por escolas, passei também fiquei bastante tempo na área organizacional e aí a área organizacional me deu bastante bagagem para onde eu estou hoje, que é na clínica, porque hoje na clínica eu atuo com a terapia cognitivo-comportamental, porque eu entendo que tudo na nossa vida é comportamento. Né? E então é a área que hoje eu atuo dentro do consultório, é a comportamental. Então, por alguns anos aí eu trabalhei no recursos humanos, com treinamento de pessoal, desenvolvimento de pessoas e processos seletivos, né? Também dei aula de psicologia na Faculdade de Barretos, no curso de técnico em enfermagem e técnico em radiologia. E lá no passado, que eu nem me lembro muito mais, porque é um passado tão longe, né? Porque eu fazia faculdade, eu dava aula de filosofia para o ensino médio. Então, assim, essa é um pouquinho da minha experiência na área de psicologia. Hoje, Fernanda, dentro da área que você atua, né? Dentro de todos os cursos que você fez, das empresas que você trabalhou, assim, qual mais assim que você está atendendo mais na sua clínica hoje, pessoal? Comportamental, pessoal, emocional? Então, como eu já disse, né, na área comportamental, eu acredito assim, que nós fazemos muito bem aquilo que nós acreditamos. E eu acredito realmente, de fato, e tenho vivenciado isso, que tudo na nossa vida se trata de comportamento. Né? Nós podemos treinar as nossas emoções, inclusive, em nosso favor. Então, hoje, em consultório, eu atendo pré-adolescentes, adolescentes e adultos. Tenho aí alguns casos de relacionamento, atendo de casais também, tá? Faço terapia de casais. E, então, assim, hoje tem um misto, um pouquinho de cada coisa. Só que dentro do consultório existem períodos. Não sei te explicar, né? Mas assim, existem períodos em que a maior demanda é adolescente. Em outros, é problema de relacionamento, casamento, né? E alguns outros simplesmente
problema de crise existencial, né? A pessoa quer entender o que ela veio fazer aqui nessa terra. Hoje, se você me perguntar, hoje, Fernanda, qual a sua maior demanda? Eu estou com muitos pacientes pré-adolescentes e adolescentes. Muitos. E também, né, estou com bastante casais, fazendo terapia de casais. Hoje, se você me perguntar, no momento é essa a maior demanda. Mas de tempos em tempos, essa demanda muda. Tá? E nós estamos num momento diferente, né? Que nós estamos numa pós-pandemia, pós-Covid. Sim. Que foi nós mudamos totalmente nossa vida. Exato. Então, agora nós estamos voltando, né? Voltamos, a gente quis voltar tudo de uma vez, né? Porque ficou preso, voltou tudo de uma vez, agora a gente está estabilizando. E acho que talvez agora apareça algumas coisas. Sequelas. Exato. Esse estabilizando, né? Que bom que se fosse estabilizando da maneira adequada, né? Mas as pessoas agora, nesse exato momento que a gente está falando aqui, que estão acontecendo, né, as grandes consequências da pandemia. Não foi assim que terminou a pandemia, que começaram assim, os casos de crise existencial, problemas de relacionamento, aí tanto a parte de casais quanto dos pré-adolescentes e adolescentes. Não, porque teve aquele período de euforia, né, voltou tudo, agora a vida é normal, esse é o novo normal. Não, mas nada normal. Nada voltou como era antes, né? Esse período que a gente ficou muito em casa, principalmente a nossa juventude, atrapalhou muito. Eles perderam uma fase, um momento da vida deles que não vai voltar mais. E talvez por isso que hoje no consultório eu tenha bastante pré-adolescentes, adolescentes. Por quê? Eles estão tendo que que readaptar a essa realidade meio maluca, né? As pessoas na pandemia ficaram muito isoladas, muito sozinhas, né? O amigo virou o celular. O amigo são as redes sociais e amigos invisíveis, muitas vezes. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas como assim, Fernanda, amigos invisíveis? Sim, eu tenho adolescentes e até adultos que têm amigos virtuais que eles nunca viram, que não existe, nem sabem se existe. Se relaciona com eles, fala. Exato. E eu tenho até casos de adultos que se relacionam sexualmente virtual. Eu nunca vi um negócio desse na minha época, pelo menos não existia. Não sei nada de vocês aí, né? Acho que nós somos da mesma época. Então, assim, hoje está tudo muito maluco. Hoje tem muita facilidade, só que essas facilidades estão dificultando o relacionamento. E nós somos seres relacionais. Ô, Fernanda, e você acha que também tem alguma coisa a ver com as redes sociais? Assim, as pessoas se envolvem demais, principalmente os adolescentes, porque o seu público maior é adolescente. Nesse momento, sim. Então, você acha que ali aquele envolvimento, muito tempo no celular, muita informação chegando. Sim, e outra coisa. E a facilidade de acessar. Sim, e eles não sabem mais se relacionar. Sentar numa mesa e conversar, e rir, contar uma piada. Não existe mais, é muito raro. E hoje, não sei se vocês já observaram, Barretos é uma cidade relativamente pequena, né? Você vai a algum restaurante. Existem pessoas na mesma mesa que se comunicam por telefone. Meu Deus, né? Se os adultos fazem isso, o que a gente pode esperar dos nossos jovens? Porque os jovens, nada mais, nada menos, que são reflexo daquilo que nós fazemos como pais. Né? Então, assim, e a pandemia, esse isolamento, o que os pais fizeram na maior parte do tempo? Telefone, celular, notebook, né? E as nossas crianças, os nossos jovens, a mesma coisa. As aulas eram... Eu fiquei super preocupada quando voltaram as aulas da minha filha não se adaptar à escola. E olha que a Silvana conhece minha filha, é uma bênção. Mas ela não sabia mais como era fazer uma prova. Ela não sabia mais como...
chegar num colega para fazer amizade, porque eles perderam isso. Foram 2 anos e meio, porque foi voltando à prestação, né? Então, assim, eu me preocupei muito em como seria esse retorno. Eu me preocupei demais se ela ia conseguir. Graças a Deus conseguiu, né? Mas muitos da geração dela não conseguiram e até hoje estão com dificuldade para retomar a vida. E nesse caso de os adolescentes, os pais também passam ali pelo consultório, por consulta, tem que trabalhar eles também? Sim, eu costumo dizer... senão só o adolescente não... Sim, eu costumo dizer que é um trabalho em conjunto. Claro, eu não vou falar o que acontece ali dentro do consultório com o meu paciente. Sim. Não falo das conversas de forma alguma, porque é algo meu e do meu paciente. Mas eu preciso que o trabalho seja continuado em casa. Não adianta, a sessão normalmente é uma por semana, né? Então, assim, aí os outros 6 dias, aquilo que eu consegui tirar do jovem ali naquele dia, nos 6 dias os pais muitas vezes estragam, né? Porque voltam os mesmos comportamentos. E é aquilo, muitos desses sofrimentos dos jovens estão relacionados ao comportamento dos pais com os próprios jovens, a maneira de lidar. E eu não estou dizendo que é por mal, não. Sabe? Porque nós pais somos falhos, né? Nós pais não temos a medida certa, nem eu que sou terapeuta, que tenho conhecimento técnico, falar que eu não me preocupo sim. Por isso a necessidade de estar fazendo uma autoavaliação constantemente, porque o nosso objetivo é melhorar. E os pais também, né, como antigamente não tinha tanta coisa, aí hoje tem bastante os filhos, vou dar para o meu filho que eu não tive. Sim. E aí começa o problema. Silvana, eu confesso para você, vou confessar aqui para todos que estão assistindo a gente, que eu já fiz muito isso. Sabe aquela coisa quando eu trabalhava o dia todo? Minha filha ficava na escolinha das 7 da manhã até as 7 da noite. Então, muitas vezes eu ia levá-la para a escolinha, ela ia chorando para a escolinha. Porque, e aí eu ia para o meu trabalho chorando, né? E aí o que eu fazia? Na hora do meu almoço, eu descia ao centro da cidade, ia à loja de brinquedo, comprava o que ela gostava, e à tarde, quando ia buscar na escolinha, já esperava ela com um brinquedo, que era uma forma de eu compensar. Isso servia para ela? Claro que não. Se eu desse ou não desse, ia ser a mesma coisa para ela, né? Mas era uma maneira de eu me redimir comigo mesma, né? E então, assim, eu mesmo sendo uma terapeuta, eu falhei muito, sim, né? Porque isso não adianta. O filho não quer presente, o filho quer atenção. Quer atenção. Filho não precisa de coisas. Filho precisa de pessoas. Né? E é isso que está estragando a nossa juventude. Dar coisas, ensinar a mexer com coisas e não ensinar a lidar com pessoas. É verdade. Nós somos relacionais. Relacionais. Seres relacionais. E assim, aí a gente até, acho que vamos tocar em um pouquinho inteligência emocional, né? Eu costumo dizer que nós, seres humanos, a gente tem aí um conceito que nós somos seres racionais. Né? Acho que todo mundo aqui já ouviu que o que nos diferencia dos animais é porque somos seres racionais. Eu costumo dizer que nós não somos seres racionais. Nós somos seres emocionais. Né? É verdade. Nós somos totalmente levados pelas nossas emoções. Né? Os seres humanos são seres reativos. A gente não age, a gente reage. Né? Então, assim, e por sermos seres emocionais, você imagina nessa pandemia, se nós somos seres emocionais, aí a pandemia nos entrega objetos, nos entregam coisas totalmente racionais, que não devolve sentimento, não devolve um abraço, não devolve um toque, não devolve nada. Né? Então, aí acaba esse período. Tem que voltar ao normal. Como que volta ao normal? Não é adulto. Os adultos têm dificuldade. Você imagina os pré-adolescentes que estão... eu costumo dizer para os meus pré-adolescentes, né, que eu falo assim, eu entendo vocês, sabe por quê? Porque vocês nem são crianças e nem são adultos. Porque os pais cobram vocês como adultos
e tratam vocês como criança. Então, eles já estão numa fase de ser ou não ser, eis a questão, né? Eu sou, não sou, como é que fica isso? E aí junta todas essas questões aí da pandemia, do isolamento, e não saber lidar e nem gerenciar as suas próprias emoções, né? Então, isso aí gera sequelas que, se os pais não ficarem atentos aos filhos hoje, eles vão crescer adultos totalmente disfuncionais. É verdade. E sobre inteligência emocional, você acha que os adolescentes, os jovens, eles já têm essa ciência dessa... Tem, não, nem os adultos têm. É algo que, esse termo inteligência emocional é algo muito recente, né? Eu acho que é de 90, no ano de 90, então é algo muito recente. Embora a gente, desde que nós nascemos, né, a gente lida com a inteligência emocional, nós só não sabíamos que era esse nome, né? Foi colocado esse nome, mas assim, se você for pegar a civilização, a turma já estava, tipo assim, antigamente tinha aqueles conceitos, a mulher se comporta assim, se comporta assado, você não pode falar isso ao público, não tinha um nome, né? Tipo assim, a inteligência emocional, você estudou e tal, mas antigamente, por exemplo, a mulher se comportava assim, o homem tinha que se comportar assim, você não podia bater boca assim, não podia parecer que era uma lavadeira igual a tua mulher. Sim. Então, era uma maneira, no meu entendimento aqui, né, de uma maneira chulamente falando, você já está se controlando, você já está se verificando, se pondo no prumo. Sim. Entendeu? Porque, né, a inteligência emocional é a maneira como nós lidamos, não só como nós lidamos, mas como nós gerenciamos, principalmente gerenciamos e reconhecemos as nossas emoções. Né? E a gente fala, mas que é isso, Fernanda? Como assim gerenciar as emoções? Todo mundo aqui já sentiu raiva? Já. Independente da crença, independente... Meu Deus, e na atualidade é impossível não sentir raiva com tudo que a gente vem acontecendo no mundo aí. Né? É verdade. Bom, e aí? Eu quero matar. E tem hora que eu tenho vontade de matar mesmo, né? Nós somos humanos. Mas aí vem o que você falou, que a gente, antigamente, não tinha esse nome, né? Vamos falar que seria um autocontrole, um controle. Não, a inteligência emocional, né? Ela fala que aí entra a inteligência emocional. Eu vou racionalizar a minha emoção. Eu vou pensar nela. Bom, o que isso vai me causar? Bom, se eu matar, contar até 10. Se eu matar, eu vou ser presa. Se eu matar, eu vou perder a adolescência da minha filha. Se eu matar, meu marido vai ficar sozinho, né? Isso é um perigo. Então, aí, né? Então, o que acontece? A gente tem que racionalizar as nossas emoções. Quer dizer, nem tudo o que eu sinto eu vou poder expressar da maneira que vem o sentimento e a emoção. A mesma coisa até a felicidade. Né? A gente, quando está num estado muito de euforia, de felicidade plena, a gente também precisa aprender a conter. Por quê? Para não sermos taxadas, né? Como boba alegre. Nossa, olha ali, aquela ali, ai meu Deus, dá até, né? Dá até falta de paciência, de tanta alegria que é naquela pessoa. E a gente, como nós somos seres relacionais, a gente precisa se preocupar também com o que a nossa emoção vai causar no outro. Ai, mas aí, Fernanda, eu preciso me preocupar? Sim, eu preciso me preocupar, sabe por quê? Porque eu sou um ser relacional. E isso não é só dentro de casa, não. Eu trabalho, acho que todos aqui trabalham, né? Nós estamos aqui num podcast, eu não posso simplesmente vir aqui e falar tudo o que eu quero, tudo o que eu penso, e jogar para vocês e falar assim, é isso, ponto final. Não, eu preciso antes pensar. Isso é tudo rápido. Eu preciso pensar, racionalizar, para quê? Para ver o que isso vai causar em vocês, o que vai causar nas pessoas que estão nos assistindo. Né? Porque dependendo da maneira como eu agir aqui, coitado do podcast, nunca mais ninguém assiste. Né? Então a gente tem que ter uns cuidados, uns filtros, né? É verdade. Fala assim, não, você não pode guardar nada, tem que falar tudo. Você tem que saber exatamente como falar, que às vezes é preferível. Porque se você, por exemplo, está com raiva de mim, você fala coisa
E aí depois não tem como você consertar. A palavra não volta mais. Entendeu? Então, tipo assim, esse papo aí, não, você não pode, tem que falar tudo que pensa, não pode deixar nada. Mentira, isso daí não existe. Então, Você tem que, tipo assim, você tem que saber que você está engolindo o sapo, acalmar. sim. E aí depois tentar colocar pro outro. Porque Sim. se você for colocar tudo, né? Às vezes não tem volta, né? Você não consegue Exato. resolver mais nada. E aí, quem sofre as consequências das palavras que são ditas? E aí, quem que vai ter que ir para um consultório de um psicólogo, às vezes até de um psiquiatra, porque às vezes a pessoa precisa dar de medicamento para superar algum dano que uma própria fala maldita, né, causou no ambiente de trabalho, causou na família, causou com ela mesmo, né? Então, assim, hoje nós precisamos estar... Eu quando falo para meus pacientes, a gente não deve guardar mesmo. A gente deve falar. Mas a inteligência emocional nos ensina o quê? Que tem hora para falar. Tem o momento certo de falar e tem a maneira adequada de falar, né? Eu costumo dizer para pais, não corrijam seus filhos no momento de raiva. Por quê? No momento de raiva, nós falamos palavras que podem gerar sequelas para o resto da vida. Sabe aquela coisa? Seu preguiçoso, você é malandro. Isso gera sequelas, isso gera feridas na alma, feridas internas. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu trabalho isso em consultório. Então, eu não estou dizendo uma coisa que eu li, eu não estou dizendo uma coisa que um estudioso... não, eu estou falando de algo que eu trabalho em consultório. As pessoas chegam machucadas, adultos chegam machucados no meu consultório por palavras malditas dos pais. Então, é muito sério. Eu falo, no momento de raiva, eu aprendi com um chefe meu, no passado, ele falava assim para mim, quando eu trabalhava com processo de recrutamento e seleção. Ele falava assim, Fernanda, na dúvida, não contrate. Se está com dúvida, não contrata. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes, né, na raiva, não faça. Gerou um sentimento de descontrole, de impulsividade, não faça nada. A nossa luta maior é conosco, não é com o outro. Depois gera o arrependimento e aí é tarde, como se a gente diz, né? Aí já é tarde demais. Sim, porque a palavra não volta mais. Uma vez que a gente lança ela, acabou. E aí como, fala, posso Fernanda, pedir perdão, posso pedir desculpa? Pode, mas essa palavra que foi lançada vai demorar a ser tratada no outro. E às vezes nem é tratada, porque o outro pode falar, não, eu te perdoo sim, mas aquilo ficou lá dentro. E não vai ser tratado. E como, Fernanda, que a gente pode treinar e melhorar essa inteligência emocional nas pessoas? Você falou tudo, né? Como a gente pode melhorar é treinar. Nós precisamos treinar. E isso eu falo para mim também, tá? Porque se tem uma coisa que me tira do eixo, é o trânsito de Barretos. Ainda mais quando a gente, assim, passa numa rua, tá proibido, passa na outra, tá proibido. Né? Aí você com pressa. Abriu a rua, depois aí, chega lá, tem uns cavaletes na rua. Hora que não abre, vou falar a rua que é. Hora que abre a rua, aí tem um motorista abençoado na sua frente que anda no meio da rua. Né? Quer andar devagar? Anda na direita, gente. Fica a dica, hein? Não anda na esquerda nem no meio. Então, em Barretos, isso aí é difícil. Então, assim, eu estou falando para mim, porque isso me tira totalmente o controle emocional. E, às vezes, a gente profere palavras, né? A minha filha mesmo fala, mãe, para. Eu falei, não, o vidro está fechado, não tem problema, não está ouvindo. Não tem problema. Mas, o que a gente precisa, né? A gente precisa... parar, a gente precisa treinar. É treino mesmo, sabe aquela coisa assim... Eu não... Sabe aqueles votos que a gente faz? Ou tem pessoas que fazem jejum, alguma coisa, de palavras. Hoje eu só vou falar coisa boa. Sabe aquela coisa que você determina de manhã? Porque se você conseguir... Gente, chega no final do dia, depois que você faz tudo o que você se propôs, eu não sei vocês, mas para mim é um prazer tão grande. Para mim, eu falo, meu Deus, eu consegui. Então, se proponha um dia falar assim, hoje eu só vou falar coisa boa. Se acontecer coisa ruim, eu vou devolver com coisa boa.
Isso muda uma atmosfera ao nosso redor. E o que a neurociência fala sobre isso? O seu cérebro, ele acredita no que você diz para ele. O seu cérebro vai acreditar na informação que você passar para ele. Sabe aquela coisa que tem gente que fala, hoje eu não devia ter amanhecido, hoje eu não devia ter saído da cama. A pessoa que já levanta com esse pensamento, exatamente, o dia dela vai ser péssimo, sabe por quê? Porque qualquer gotinha que cair num copo de água vai ser um problemão. Agora, a pessoa que levanta e fala assim, hoje meu dia vai ser bênção, aconteça o que acontecer, nada vai me tirar a paciência, nada vai me tirar a alegria. Você já mandou essa informação para o seu cérebro. Então, vão acontecer coisas, como acontece para todos nós, né? Que você pode perder um pouquinho o equilíbrio, o controle, mas vai ser bem menos do que se você já levantar. Não devia ter levantado hoje. Vou para o trabalho, que péssimo. Vou pegar o exemplo aqui do trânsito. Sim. O trânsito, a gente nunca sabe, né, tipo, o que vai acontecer com ele, mas a inteligência emocional não é só aprender a se controlar no trânsito. Por exemplo, se você tem um compromisso, você tem que aprender a sair antes do horário. Sim. Porque, tipo assim, se você tem um compromisso às 3 horas, sai 5 para as 3, claro, você vai ficar nervosa. Então, você tem que ter deveria ter a inteligência de se programar, Sim. Sair no mínimo meia hora, para poder dar tempo de você chegar. Sim, é porque as pessoas acham que a inteligência emocional é algo abstrato, é um arrepio, né? É algo que brota, né? Mas não, inteligência emocional é algo totalmente racional. Eu preciso racionalizar. É inteligente. Se você tem um compromisso, pode ser uma entrevista de trabalho, se a entrevista é às 7 da manhã, você vai levantar às 6:30 da manhã? Não vai. É inteligente o quê? Você levantar mais cedo, sair um pouco mais cedo, porque imprevistos acontecem. Não acontece só comigo, eu acredito. Fernando, e qual que é a diferença de inteligência emocional e gestão da emoção? Tem diferença? Não tem uma diferença. É que a gestão das emoções, ela está dentro da inteligência emocional. Eu preciso gerir as minhas emoções para poder ter inteligência emocional. Então, eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções. Nossa, Fernanda, fantástico. Então, nos ensina como fazer isso, né? É top. Se eu aprender a lidar com as minhas emoções, com a minha raiva, né? Ou com a minha implicância, eu tô feliz, né? Não existe, assim, uma maneira, assim, rápida. Como que nós adquirimos inteligência emocional? Ela é um processo de autoconhecimento. Né? Quanto mais eu me conheço, né? E aí vocês, mas eu me conheço. Mentira, gente. A gente conhece nada, né? A gente não sabe as motivações das nossas ações, não. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu sou uma psicóloga que não gostava muito de psicólogo, tá? Até eu descobri na terapia, meu Deus, como eu poderia ser melhor e diferente. Por quê? Porque a gente tem a gente cresce com aquela ideia, principalmente nós, psicólogos, fazemos a faculdade estudando comportamento humano, 5 anos, depois fazemos aí curso de pós e outros cursos, né? Então, a gente acha que sabe tudo, né? Mas não. Eu sei quando acontece com o outro. É ótimo a gente aconselhar, né? E aí, quando acontece na tua vida? A sua emoção é mexida, acontece alguma coisa? Olha, eu sou sanguínea, né? Aí, num outro momento, a gente pode falar... Tem os temperamentos. Num outro momento, a gente pode falar sobre temperamentos, né? Tem 4 tipos de temperamentos. O sanguíneo, o melancólico, o fleumático e o colérico. Eu sou sanguínea. E sanguínea com a pontinha de melancólico. Senhor... Meu Deus do céu, o sanguíneo é tudo grande, é tudo expansivo, é sofrimento demais, é alegria demais, não tem o meio termo, é 880. Então eu sei hoje que eu sou sanguínea com melancólica, eu sei que tudo vai ser muito intenso para mim. Então, quando acontecem situações que eu sei que vão me deixar com raiva, né? Então eu evito elas. Por exemplo, assistir TV. Jornais. Tem alguns jornais que eu tenho ânsia de vômito, me perdoa a palavra, de assistir. Porque é uma mentira atrás de mentira.
Entendeu? Eu nem assisto. A gente sabe o que está acontecendo, a gente vive no cotidiano, e aí chega lá, você ouve umas besteiras. Isso, sinceramente, eu não sei vocês, mas isso me causa uma profunda indignação, que a minha vontade é de entrar dentro da TV, né? Mas eu sei que não posso. Então, o que eu faço? Eu não assisto. O que eu faço? Eu assisto o canal que eu sei que ali a maneira que eu penso é a maneira que eles pensam. Independente do lado, eu quero a verdade. Então eu vou assistir o canal mais confortável, que me passa, né? a verdade. Não vai me passar coisas que eu quero ouvir, mas que vai me passar a verdade. Porque não dá, ninguém aprende com mentiras, né, com falsas ilusões. Então eu prefiro ouvir assim a verdade. Então o que eu vou buscar? Assistir coisas que não vai me tirar do eixo. Por quê? Como é que eu assisto determinado jornal e vou pro consultório depois? Coitado do paciente. Né? Porque nós não somos, nós não somos 100% profissional, 100% pessoal. Não! Nós somos um conjunto. Então, quando eu me conheço, quando eu sei das minhas potencialidades, quando eu sei daqueles pontos fracos que todos nós temos, o que eu vou fazer? Eu vou minimizar os pontos fracos e eu vou maximizar os pontos fortes, que todos os temperamentos têm. Não existe temperamento ruim, temperamento bom. Existe o meu. Mas eu acho que a gente precisa tem eu acho que dois princípios. Primeiro, é não achar se achar santa. Sim. Porque muita gente se acha santa, acha que não faz isso, não faz aquilo, não tem raiva, não tem... Mentira. Isso. Todo mundo tem. E reconhecer que tá com raiva, que tá com ciúmes, que tá com inveja. Isso é libertador, gente. É libertador você falar o que você sente mesmo. A partir do momento que você fala assim, eu estou com inveja, porque tem gente que tem inveja, vai falar, tem inveja branca. Não, é inveja. É inveja. Entendeu? Ai, não existe, é inveja. Por que eu tô com essa inveja? Isso! Não ser igual ou melhor a outra pessoa. Por que eu sinto isso com tanta frequência? Ou não, é um caso específico. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que a gente precisa aprender a se analisar, igual a raiva. A raiva, ela tem um lado ruim? Tem. Mas ela também tem um lado bom que ela possa te fazer... Sim, caminhar. Então, até na faculdade de administração, a gente leu um livro que eu não lembro qual foi, e tinha uma amiga minha, ela pegou e falou, a Alessandra, ela questionou o livro, ela falou assim, isso daqui do livro também é errado, porque, por exemplo, se pegar a Renata, que era uma amiga nossa, se a gente falar grossamente com a Renata vai se prumar e chorar e não vai parar mais. Sim. Agora, se você for falar com uma outra pessoa grossamente, ela vai ficar com uma raiva feroz, que ela vai fazer tudo aquilo. Então, é uma coisa que cada um precisa analisar, né? Porque às vezes eu acho muito interessante falar assim, não, o líder, o tal, fala assim, não, tem muito cara que ganha muita grana, e ele fala, não vou falar que eles vão me cortar aqui, ele chega na pessoa do puta pra baixo, e a firma dele vai. Aí depois eles querem passar. Não, tem que falar normal. Você tem que falar, eu acho assim, cada um vai encontrar o seu tom. Sim. Não estou falando que é legal xingar, mas a gente não pode desconsiderar que tem pessoas que xingam, tem a firma lá delas, os funcionários babam por ele, né? Sim. E outros vão falar na mansidão, também consegue ir. Então eu acho que a gente precisa ter aprender qual que é o nosso tom. Sim, e aí é que entra nas grandes empresas hoje, o que os gestores procuram? Pessoas profissionais que tenham inteligência emocional. Por quê? E eles estão procurando desenvolver também hoje, existem ainda esses chefes que xingam, que gritam, sim, mas eles estão vendo que existe outra alternativa. Porque o que é inteligência emocional? Não é só lidar com as minhas emoções, a inteligência emocional, é eu lidar com a emoção do outro também. Porque o outro também é ser, o outro também é gente. Um dos pilares também da inteligência emocional é a empatia, né? É eu me colocar no lugar do outro. Ah, Fernanda, mas isso é difícil. É difícil, não é fácil mesmo, não. Quem disse que é fácil? Mas é possível. É possível sim, porque você trabalha respiração. Bom, todo
chefe, líder, gerente, diretor, presidente, um dia já foi algum tipo de funcionário. Não sei que nasceu já na família né, do pai, que era um grande empresário, mas assim mesmo, às vezes, trabalhou, né, em outras atividades. Todo mundo passou por um dia mal, não já? Todo mundo já passou, de repente, por uma crise de depressão, uma crise de ansiedade. Todo mundo, as pessoas, quando têm filhos, passam por problemas com o filho, dificuldades mesmo com o filho, que você não tem com quem deixar e o que você vai fazer. Então, assim, hoje, grandes empresas que estão sendo promissoras, que estão crescendo, são empresas também que pensam nas pessoas. Porque quando eu penso nas pessoas, as pessoas produzem melhor, as pessoas produzem mais, né? Porque as pessoas ficam mais fiéis à empresa. Eu já trabalhei em diversas empresas e eu vou te contar, eu não entendia. A pessoa ficava lá na porta da minha sala, chorando, cada um com a história mais triste que a outra, que precisava de trabalho, que estava passando fome, Você contratava, né, a pessoa. Daí, 2 meses, a pessoa com 10 mil atestado, e faltando, poxa, cadê, né? Aí, qual que é a função da empresa? É brigar? Mandar embora? Não acho que seja a solução, não. Eu acho que a solução é você chamar o funcionário, é você tentar entender o porquê daquele comportamento e trazer à memória dele o porquê que ele quis entrar naquela empresa. Vou até contar uma história engraçada que aconteceu comigo quando eu vim para Barretos, bem no início, né? Eu ia trabalhar no Minerva, eu estava na fila, né? Para poder abrir conta no banco, não conhecia as coisas direito por aqui. Aí chegou tinha 2 senhoras atrás de mim, acho que ia receber FGTS, alguma coisa assim. Gente, mas desciam a lenha na empresa. Pensa em 2 pessoas que falaram mal. Eu fiquei até assim, nossa, meu Deus, eu vou abrir a conta para entrar lá, né? E falando mal mesmo. Aí tá bom. Observei, não comentei nada. Comecei a trabalhar na empresa. Chegou um belo de um dia, bateu lá na porta. Eu tinha o hábito de sempre atender as pessoas. Eu gostava de ter esse contato com as pessoas, né? Quem bate a porta da sala? As duas juntinhas. Aí eu usei até o termo que elas usaram na fila do banco. Falei, mas você tá querendo vir pra cá? Usei o termo, né? Então, assim, aí elas falaram, mas como assim? Eu falei, eu tava na fila quando vocês estavam, não sei se vocês lembram que comentaram comigo, né? Ah, mas é porque a gente tava nervosa, só que não adianta, aconteceu. Eu contratei? Não. Talvez falta de inteligência emocional delas. É isso que a inteligência emocional faz também. O que falar? No momento, né? Quando que falar, quando falar, aonde exatamente. Falar. Por quê? Porque eu não sei o dia de amanhã. Uma coisa que eu não trabalhei assim em outros lugares, mas sempre vejo festa das empresas de final de ano. Na minha cabeça, é para você ir lá, falar um oi, pegar uma colherzinha de arroz, comer e ir embora. Não aparecer. Aí a turma vai, come muito, bebe muito, fala muito, faz um monte de coisa. E a segunda, né? Aí, querendo ou não... Como é que volta? Aí, o seu amigo, se ele estava lúcido, ele sabe o que você fez. E aí isso ficou na cabecinha dele. Amanhã, ou ele é o teu superior... ou ele vai para uma outra firma, como que você vai? Então, eu acho que a turma, quando vai nessas festas, fala, a festa maravilhosa. A festa maravilhosa para quê? Então, tem gente que nem vai. Tem gente que trabalha nessas empresas falando, eu não vou nessas festas. Tá errado? Não. Então, Adriana, isso aí, esse ponto que você tocou é muito sério, sim. Por quê? E tem tudo a ver com o tema que a gente está falando, que é inteligência emocional. Eu costumo dizer que nós somos aquilo que nós mostramos para as pessoas. Não que seja necessariamente, mas o que eu mostro é aquilo que fica. Então, se eu vou a uma festa de trabalho, gente, não vá beber até morrer, entendeu? Dá vexame, porque isso vai ter consequência. Por exemplo, se você é um gestor, como que o teu subordinado vai te ver na segunda-feira?
Não dá. Entendeu? Então, Acabou assim, a autoridade. Tudo, olha aqui, ó, e tudo isso tá ligado é por isso que eu preciso me conhecer. Tem gente que nem sabe para onde que vai, o que que quer da vida, até onde eu quero chegar, porque quando eu sei o que eu quero, aonde eu vou chegar, o que eu preciso fazer para chegar lá, sabe o que que acontece? Eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. E uma das coisas é o quê? Controlar a língua. Uma das coisas é o quê? Evitar lugares onde eu sei que eu vou dar vexame, eu sei que, vamos supor, a pessoa sabe que gosta de beber, a pessoa sabe que gosta, entendeu? Então, o que que acontece? Bom, eu vou rapidinho, faço uma social, cumprimento todo mundo e falo, ai, tive um imprevisto, gente, eu preciso ir embora. Aí chega em casa, bebe o que quiser, come o que quiser, entendeu? Fica descalço, vai dançar o tchan, fazer o que quiser, entendeu? Mas é em casa, não precisa se expor. Por quê? Isso está ligado ao meu objetivo de vida. Se eu quero chegar a uma gestão na empresa que eu estou trabalhando, desde um auxiliar administrativo, eu já preciso me comportar, eu já preciso me vestir, eu já preciso me posicionar como um gestor. Porque eu só vou chegar lá se eu começar a treinar isso de cedo. Ninguém contrata uma pessoa e fala assim, eu vou te dar uma oportunidade, Adriana, de gerente administrativa, porque eu senti que vai dar certo. Não. Sabe como é que a oportunidade vai chegar para você? Olha, Adriana, eu tenho te observado, a sua conduta, o seu jeito de lidar com as pessoas, com os colegas de trabalho. Não vejo você enfiado em fofoca. Não vejo você falando da sua vida pessoal. Eu nem sei se é casada ou não, né? Então, assim, eu tenho visto que você tem entregado os resultados com perfeição, com excelência, não falta. Eu tenho essa vaga de gerente administrativo. Você topa esse desafio? É assim que as oportunidades vêm. Fernanda, falando um pouco também sobre depressão. Lá no consultório vem bastante pacientes depressivos. Bastante paciente, principalmente esse pós, né, pandemia, porque as pessoas estão se readaptando a essa vida agora. Bom, eu mexo demais com mídia social, mas eu não suporto olhar para a cara do meu colega de trabalho, porque pessoas estão com dificuldade de lidar com pessoas. As pessoas estão com facilidade de lidar com máquinas, mas com pessoas não. Eu peguei uma estatística hoje, né? Sim. Cerca de 19 milhões de pessoas no Brasil com depressão. Sim. Sim, é muita coisa. É muita gente. É muita gente mesmo. Então, assim, o que eu digo, né? Começou os sintomas depressivos, né? Que é isolamento, a baixa do apetite, querer ficar em quarto escuro, não querer se relacionar com ninguém. Passou de 7 dias, procura uma ajuda. A depressão também tem aquele lado da pessoa eufórica, né? Sim. A pessoa fica eufórica, tudo quer fazer, que é o oposto, é a euforia. A turma acha que não é depressão, mas também tem ela está só escondendo atrás daquela euforia, né? Mas quando vem de uma vez, essas pessoas que vão para a euforia, para mascarar a depressão, são as mais difíceis de se tratar em consultório. Porque elas não aceitam. Porque elas se veem como elas acreditam. É aquilo que eu falei. É muito importante a mensagem que a gente manda pro nosso cérebro. Porque elas acreditam que são felizes mesmo. Por que eu tô assim? E aí ficam questionando demais e que é tudo rápido. Porque as pessoas, eu falo para as pessoas que entram no meu consultório, né, dando um exemplo, eu falo, você não vai entrar aqui, Joana, e sair Fernanda. Fato. Né? As pessoas querem tudo para ontem e não é tão fácil assim. É um processo. Eu preciso começar a entender de onde é aquela raiz de sofrimento. Eu não sou o tipo da profissional que voltando na infância, não. Eu preciso, às vezes, conhecer o todo da pessoa, sim, para saber em que momento que se quebrou. Porque uma coisa, eu falo sempre para todos os meus pacientes, vou falar aqui porque eu falo para meus pacientes. Não é porque você teve um passado triste que você vai ser refém dele uma vida inteira, não. Não é porque você sofreu um estupro na infância ou um abuso emocional mesmo, foi espancado, qualquer tipo de abuso, né? Não é por causa disso que você vai ter uma vida cheia de sequelas, sabe? Porque a decisão é sua.
A decisão é sua, se tornar vítima daquilo que te aconteceu ou se tornar protagonista da tua vida. E aí você fala, é possível, Fernanda? Claro que é, porque não depende nem de mim, depende da pessoa. A pessoa tem que chegar lá e falar, Fernanda, eu vou passar pelo processo. E dentro dessa estatística eu vi que o Brasil é o topo lá, o ranking das pessoas mais ansiosas. Olha só. Mas eu acho que a nossa sociedade aqui, por exemplo, ela se propaga que ela tem que ser feliz. Você vê que tem o carnaval, todo mundo mostra, do carnaval. Tudo. Você vai, por exemplo, uma Suíça, eles têm os momentos de felicidade, mas você vê que eles são mais contidos. Mais contidos. E no Brasil, a gente passa essa coisa que você tem que estar alegre o tempo todo, que você tem que gostar do carnaval o tempo todo. Eu até acho que deve ser um porre morar lá na Bahia, porque como se você precisasse gostar daquilo ali. O tempo todo. E não é, tipo assim, eu falo por mim, porque eu sempre fui seletiva na onde que eu gosto de ir. Não é todo lugar que eu gosto de ir. Não sou a pessoa que estou todo dia. Tem dia que eu estou assim, mas eu tenho uma tendência de ser mais fechada. Eu acho que aqui eles não valorizam. Então, tipo assim, como a pessoa ela vai fingindo que gosta daquilo, tendo ser alegre, e ela vai escondendo as emoções, porque isso ela vai tentando ser alguém que ela não é. Que não é. Então, na minha cabeça, por isso que o Brasil é isso, porque você tenta ser alegre, extrovertida, topar tudo, e não é. Exato. Entendeu? Então, aí eu acho que é nisso que a nossa depressão, que a turma tem. Sim. E o primeiro passo qual é? Eu reconhecer, eu assumir e buscar ajuda. Meu Deus, né? Hoje as pessoas, a gente estava até comentando antes de entrar ao vivo, as pessoas hoje buscam, né, soluções rápidas. Tem remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ficar feliz, remédio para ficar anestesiado. Tem remédio para tudo. É verdade. Né? Hoje tem remédio para tudo. Mas o remédio, ele vai resolver o momento. É igual eu tenho dor de cabeça, às vezes eu vou lá e tomo o remédio para dor de cabeça. Aí... Tá, amanhã dá de novo. Depois, eu já cheguei ao ponto de ter uma crise de enxaqueca e fui investigar o porquê dessa crise de enxaqueca e era excesso de peso. Meninas. Né? Uma coisa simples e fácil assim. O que eu tenho que fazer? Agir. O que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer uma dieta, fazer atividade física, tem a questão dos hormônios nossos. Então, quer dizer, tudo depende de mim. É verdade. Bom, meninas, o assunto está tão bom, nós íamos ficar aqui horas, mas o horário está... Vamos deixar aqui, Silvana? Sim, vamos deixa as suas considerações finais, Fernanda. Coloca o seu Instagram, seu endereço. No Instagram não vai ter tanta coisa assim, não, porque eu ainda não me modernizei tanto, sabe? Eu sou uma pessoa das antigas ainda. O WhatsApp funciona bem, viu? Não, pode faz as suas considerações finais, já agradecendo a tua presença. Obrigada. Mas eu queria deixar para vocês que estão nos assistindo os 7 hábitos para desenvolver inteligência emocional. Eu até escrevi aqui para não correr o risco de esquecer algum, né? E eu vou estar lendo aqui para vocês, tá? Observar as suas reações. Quer dizer, eu preciso, Isso, eu preciso observar como é que eu estou reagindo às coisas que acontecem ao meu redor. Lidar com emoções negativas. Eu preciso aprender a lidar com emoções negativas. Isso é difícil. Eu preciso controlar a ansiedade, tá? Eu preciso agir com rapidez. Nós estamos num mundo que a gente precisa ser rápido nos nossos pensamentos, nas nossas decisões. Nós não devemos reagir em todas as situações. Não reaja nunca. Espera, respira, conta até 10, sei lá, faz alguma coisa que você encontrar melhor aí, mas não reaja àquilo que acontece de imediato. Pensa um pouquinho que você vai agir com mais assertividade. Empatia.
Tentar realmente, de fato, isso é um exercício. Isso a gente não tem um remédio para você virar uma pessoa empática, não. É exercício. Vamos exercitar, se colocar no lugar da Silvana. E a Silvana, como é que você passou o seu dia? O que você fez? Porque às vezes ela chega aqui apressada, esbafurida, e eu falo, nossa, que falta de compromisso, né? Não, aí o que eu tenho que fazer? Silvana, o que aconteceu no teu dia? Eu posso te ajudar com alguma coisa? Então, assim, criticar menos e ajudar mais, né? E também saber até onde nós conseguimos ir. Esses 7 hábitos, se você começar pelo menos a pensar neles... Trabalhar isso. Você está numa estatística de 85% das pessoas que têm sucesso na vida são pessoas que adquiriram, que aprenderam a desenvolver a inteligência emocional. 15% apenas das pessoas são pessoas que se sobressaem bem em todas as atividades pela sua parte técnica, simplesmente pelo conhecimento. Não, o conhecimento é só 15%, 85% é relacional. 85% é eu lidar com as minhas emoções, com as emoções do outro, com o que eu estou causando no outro e com o que o outro também está causando em mim. Eu queria deixar isso para vocês. E eu já quero fazer um outro convite para você, de uma outra vez que você vier. A gente vai falar bastante sobre social. Porque a gente vê as pessoas hoje, assim, falando em depressão, inteligência emocional, mas tem empatia, né, como você disse. E aí a gente vê distante as pessoas. Então eu queria assim que a gente voltasse nesse tema para a gente abordar pessoas que realmente necessitam de ajuda. E porque, como no começo você disse, a gente ainda está muito longe das pessoas. Sim. Eu vejo aquela pessoa, mas ela está depressiva, está lá. O problema é dela. Né? Eu não é. Então. Já tem problema demais. Tem problema demais. Então, eu acho que a gente tem que assim, abordar esse tema de ajuda social, buscar entender essas pessoas, ver aonde estão essas pessoas, né? E tentar abordar essas pessoas. Não esperar como o político, ajuda, né, para melhorar o mundo. Exatamente. Começa em nós, né? Eu falo que a gente quer ser grande, a gente quer melhorar o mundo. Começa você não jogando papel de bala no chão, né? Então, começa você não gritando com a pessoa do lado. Quer melhorar? Começa você não burlando leis, né? Porque a corrupção não começou lá em Brasília. Fernanda, nós queremos agradecer a tua presença. Foi assim excepcional. Aprendemos muito. Espero que o público também tenha observado essa importância dessa fala, desse ensino. Foi muito bom. Então, a gente já estende o convite para uma próxima oportunidade, que a gente vai abordar assim, uns temas bastante social, porque o podcast, que o Juntas no Podcast, a gente quer trabalhar mais o social, informações para aquelas pessoas que realmente necessitam. Então, a gente já está te chamando para o time, para estar junto com a gente, para a gente abordar mais esses temas. Então, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês, tá? Pelo convite. Contem comigo sempre que precisarem. Estou à disposição de vocês para ajudar, para cooperar mesmo, para poder aí fazer o meu pedacinho, né, desse mundo melhor. Como a gente já havia dito, né, se você quer fazer um mundo melhor, comece por você. Se você quer fazer a diferença, não espere coisas grandes, né, para fazer a diferença. Faça a diferença dentro daquilo que você pode, dentro daquilo que você consegue, né? Um bom dia, sorrindo. Vem cá, toma uma água. Não, vou comprar uma marmita para você, sei lá, né? Dentro das suas possibilidades, né? Comece de você a fazer esse mundo melhor. Isso. Liane. Muito obrigada, viu? Foi obrigada a vocês. vocês. Você aqui com a gente. Se Deus quiser, numa próxima, a gente vai só chamar. E haja tema, hein? Com certeza. E uma boa noite para todos que estão nos assistindo. Obrigada, Fernanda, por ter contribuído aqui com a gente, com as informações. E a gente precisa conversar mais, que tem muita coisa aí. Tem muita coisa que... Eu não falo no social, eu falo da gente começar, a gente se ver mais,
a gente mesmo, né? Com as nossas Com limitações. as nossas limitações, porque se a gente tiver muito social, a gente às vezes trata o social, esquece da gente, onde dá aquelas depressões, fala, porque deu fulano se matou. Se matou por quê? Porque às vezes ele viu todo mundo e não se viu. Sim, Às exato. vezes ele deu amor para todo mundo. Tudo começa em nós. Então, Eu só consigo dar aquilo que eu tenho. então eu acho que a gente tem que aprender, não é uma maneira egoísta, mas aprender a se conhecer, Sim. as nossas emoções. Lidar pra com depois- elas. Para tentar lidar com o outro, porque senão Exato. a gente lida com o outro, acha que ajudou e depois a gente... E acaba numa cama. Então, agradecida a todos que estão aqui. Agora vamos para o nosso mantra. Juntas no podcast!